Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Nós começamos já essa aula falando bem sobre o espaço rural e urbano na Europa, Ásia e Oceania. E hoje vamos falar sobre agricultura moderna e multifuncional na Europa. É importante compreender que no continente europeu a agricultura ela emprega alta tecnologia no plantio, do plantio à colheita, né? Principalmente em pequenas e médias propriedades, o que diferencia muito do Brasil por ter aí um grande espaço, né, no Brasil sendo ocupado aí por grandes propriedades que nós denominamos de latifúndios, né? Ou monoculturas de soja, de milho, sorgo. Na Europa, lá a propriedade é distribuída em pequenas e médias propriedades, tá? Na sua maioria, muitas vezes administrada por mão de obra familiar. Diante da preocupação com o aumento da demanda de produtos agrícolas e com a redução das áreas de terras agricultáveis devido à urbanização, algumas orientações indicam a tendência da atividade agrícola e pecuária nos Estados-membros da União Europeia. Isso, claro, levando esses países, principalmente a Alemanha, a França, os demais membros da União Europeia, a incentivar a implantação da agricultura de precisão, ou seja, produzir mais no espaço menor. Aí também a intensificação das informações e monitoramento da qualidade dos produtos alimentícios. Se tem uma coisa que eles se preocupam muito, claro, é a qualidade do alimento produzido, principalmente livre de agrotóxicos. Por isso, então, a pressão da população é produção de uma agricultura orgânica, restrições aos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, né? Isso é uma coisa que a União Europeia, os membros, né, da União Europeia bate muito diante disso aí, é evitar produtos transgênicos. Também o uso de tecnologias sustentáveis no propósito de produzir mais usando menos recursos naturais, principalmente fertilizantes e defensivos agrícolas, antibiótico e energia. E foco principalmente também no investimento em fazendas multifuncionais. A agricultura multifuncional é aquela que estende as atividades para além do ramo principal, como o estabelecimento de comércio, de produtos artesanais, de instalações de turismo rural ou de centros de educação para atividades no campo, pesquisas, estratégias tecnológicas, ecológicas para atividades rurais. E também em ecovilas europeias, a agricultura multifuncional ela é implantada e utiliza práticas que se baseiam no sustentabilidade, né? Ou seja, focando muito a questão da sustentabilidade. A diversificação das atividades rurais, que também possibilita, né, o incremento da renda das propriedades, dos donos de propriedades, e a ampliação de geração de emprego nesse setor, que passa por uma redução na oferta de vagas de trabalhos aí nos últimos anos. Nessa imagem, né, podemos observar uma ecovila, essa aqui no caso no norte da Alemanha. A ecovila, na realidade, ela é um modelo de assentamento humano sustentável, que são comunidades urbanas ou rurais de pessoas que têm aí a intenção de integrar uma vida social harmônica a um estilo de vida sustentável. Ecovilas são identidades autônomas, na medida que preenchem numa área limitada as principais funções sociais, que é moradia, sustento, produção, vida social e lazer. Nesse sentido, pode-se entender uma ecovila como um microcosmo, ou seja, eles conseguem produzir o que necessitam dentro daquele ambiente ali. São destaques da produção agropecuária da maioria dos países da União Europeia os setores de laticínio, cereais, oleaginosas e também a criação de suínos e aves. Nos países da União Europeia, o PIB desses países tem ali pouca participação direta da agricultura, ou seja, se sobressai outros setores,
como a indústria e os setores de tecnologia. Agora vamos para a Ásia, tentar compreender agora um pouquinho da agricultura moderna que ocorre na região do Estado de Israel. Israel se localiza numa região com predomínio de deserto, por isso grande parte da produção agrícola realizada aqui, ela é realizada nas áreas desérticas, como nós podemos observar quando se aproxima a imagem aí. Toda a produção é irrigada. Em razão da aridez do clima e da escassez de água doce, a transformação de solos improdutivos em férteis áreas de cultivos em Israel é considerada hoje um dos grandes êxitos da agricultura moderna. Desde a década de 1960, que o governo de Israel desenvolve técnicas voltadas para a captação e dessalinização e transporte da água. O Aqueduto Nacional, considerado aí o maior projeto de irrigação de Israel, transporta as águas do Mar da Galileia, do norte do país, aos desertos de Negev e Arava, no sul, que tornaram uma das regiões de maior produção de frutas cítricas. A estratégia de cooperativa é outro fator de destaque da avançada agricultura israelense. Ela se desenvolve por meio dos kibbutzes. Cada membro da cooperativa é dono da própria unidade de produção. Porém, os insumos agrícolas são adquiridos e fornecidos pela cooperativa, como também a comercialização dos produtos. Nos kibbutz, que são cooperativas em áreas rurais, que passaram a ser ocupadas por imigrantes judeus nos primeiros anos do século XX, antes mesmo da criação do Estado de Israel, cada integrante da cooperativa trabalha e produz o quanto puder e recebe tudo o que necessita da própria comunidade. A terra e os fatores de produção pertencem não apenas ao camponês, mas à sua comunidade. Apenas 1/5 do território de Israel possui terras aráveis e agricultáveis. Mesmo assim, Israel consegue produzir 95% de todos os produtos agrícolas consumidos. Isso só é possível por causa da utilização dos espaços antes desertos transformados em áreas agricultáveis. Desde a criação do país em 1948, a área cultivada cresceu cerca de 2,6 vezes, enquanto que a produção realizada ali aumentou 16 vezes. Trigo, milho, algodão, laranja, abacate, kiwi, manga, uva, melão, frutas vermelhas, além das hortaliças, são aí os principais produtos agrícolas de Israel. Bom, pessoal, de Israel, onde nós estamos aqui, nós agora iremos para o Japão, compreender a agricultura moderna do Japão. O Japão se localiza numa região de grande instabilidade tectônica, numa área conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico. Essa região ocorre grandes tremores de terra, o que, de certa forma, ocasionou a formação de milhares de ilhas. Tanto é que a formação do Japão, a gente observa que grandes números de ilhas, ou seja, mais de centenas de ilhas, e apenas 4 ilhas dessas são habitadas. Cerca de 75% do território japonês é aí formado por montanhas, o que de certa forma impede aí a utilização desse espaço. Entre 14% e 16% do solo é propício ao desenvolvimento da agricultura e produz apenas 40% da necessidade agrícola internamente. Por ter um espaço limitado para a produção agrícola, o Japão tornou-se dependente do uso de tecnologias para garantir a alta produtividade em pequenas extensões de terra, até mesmo nos restritos espaços disponíveis próximo das áreas urbanas, como nós podemos verificar aqui. Todas as áreas próximas das áreas urbanas são bastante ocupadas aí. O uso de máquinas passou a suprir a carência da mão de obra rural na segunda metade do século XX, motivada aí pela migração para cidades que cresciam à medida que a economia japonesa também prosperava.
as máquinas foram adaptadas ao tamanho da propriedade. Pequenas máquinas para pequenas propriedades, máquinas maiores para as regiões maiores. O país investe muito em biotecnologia, principalmente em estudos e desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas, com o objetivo de aumentar a produtividade. Nas últimas décadas, a agroindústria japonesa passou a utilizar da informática para controlar e avaliar a precisão de sua qualidade e de seus produtos. Outro exemplo de técnica inovadora e usada em larga escala no Japão é a hidroponia, também conhecida como agricultura vertical. Trata-se do cultivo de vegetais sem o uso do solo, como nós podemos observar aqui na imagem, como fonte de nutrientes. Em vez do solo, emprega-se preparo de nutrientes líquidos que atende a necessidades vegetais, economizando aí espaço. As plantas ficam então suspensas em estruturas, de modo que as raízes ficam em contato com a solução que foi desenvolvida para colocar os nutrientes. Além da área de plantio, a técnica da hidroponia em geral reduz o consumo de água e também os produtos agroquímicos. Mesmo contando com um dos mais produtivos e avançados sistemas agrícolas do mundo, o Japão é um grande importador de alimentos e de outros bens produzidos na agropecuária, silvicultura e no extrativismo vegetal. No entanto, a produção de arroz e de diversos legumes que constitui a base da alimentação japonesa é autossuficiente. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico do Japão, convive no campo técnicas milenares com as mais modernas, como por exemplo o terraceamento, que é uma técnica milenar utilizada na produção do arroz, na rizicultura, ou também conhecido como agricultura de jardinagem. Do Japão agora nós iremos para a Índia, compreender, sobre a agricultura realizada no território indiano, essa região aqui. Nas 3 décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a elevação no índice de crescimento populacional em várias regiões do mundo serviu de alerta para a busca de alternativas para atender a esse novo quadro demográfico que configurava. Uma das respostas para isso foi a Revolução Verde, que chegou à Índia em torno aí de 1960. A Revolução Verde foi o nome dado ao conjunto de iniciativas tecnológicas que transformou as práticas agrícolas e aumentou drasticamente a produção de alimento no mundo. Essa produção, claro, de alimento no mundo ocorreu em redução das florestas, das áreas naturais que existiam, e aí, consequentemente, foram implantadas práticas agrícolas, pecuária, agricultura, seguido, claro, com o apoio da tecnologia. E baseando na pesquisa em sementes, na fertilização do solo e no uso de máquinas e defensivos agrícolas. O programa, iniciado por volta de 1940 na América do Norte e também na Europa, visava aumentar em pouco tempo a produção agrícola. Para que isso ocorresse, algumas das principais estratégias foram o desenvolvimento de equipamentos mecânicos para o plantio e colheita, e o desenvolvimento de sementes adaptadas às específicas condições de clima, solo, e maior também resistências às pragas. Não há dúvida que houve um crescimento na produção de alimentos, tanto no mundo quanto também na Índia, que também abraçou essa causa na década de 60, e em outras regiões aí por onde ocorreu a Revolução Verde. Esse programa ele é cercado de polêmica, uma vez que, por um lado, considera que há um êxito na grande produção de alimento, por outro, é contestado por tornar as economias de vários países do mundo dependentes do mercado de sementes, de fertilizantes e agrotóxicos, controlado aí por um número restrito de empresas. Além disso, mais do que a agricultura familiar e de subsistência, a agricultura comercial foi a mais favorecida pelo programa. Assim, a ampliação da exportação de alimentos produzidos em países como Brasil, Índia, foi destinado principalmente para os mercados de países mais desenvolvidos. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Retornaremos na próxima aula, dando continuidade a esse mesmo assunto. Até lá!